Você já se deparou com uma decisão importante na vida e ouviu a voz do coração? Já sentiu que o que você estava fazendo era o caminho correto, mas você não entendia muito bem a razão daquilo? Pois bem, essa é a famosa intuição. É algo que é até difícil de racionalizar, né? É difícil de pôr em palavras, mas que pulsa dentro da gente apontando a direção para ser tomada. Será que ela existe mesmo? Será que essa história de intuição existe? Será que dentro do nosso cérebro existe um local reservado para ela? Eu sou o Márcio Araruna, eu sou neurologista e você está prestes a mergulhar no maravilhoso mundo da nossa mente. Vamos lá! O sistema límbico, ele é a parte do cérebro que ele processa as emoções. E esse sistema, ele está centrado em uma região chamada de amígdala, aquela famosa porçãozinha de neurônios pequenininha que a gente já falou em vários outros vídeos. Lá vem o Márcio novamente falando da amígdala. Gente, falar de emoções e não falar da amígdala e do sistema límbico é a mesma coisa de você ir para a praia e não olhar o mar. O sistema límbico ele tem uma via de ligação direta com a nossa mente racional, que é o lobo pré-frontal, que é essa parte que fica atrás da testa. É como se fosse uma linha telefônica exclusiva, sabe? Então, sempre que a razão ela está prestes a tomar uma decisão, esse telefone ele toca. E as memórias emocionais que você adquiriu ao longo da vida, elas eclodem, direcionando a mente racional e influenciando ela. Isso é algo tão importante, mas tão importante, que basta você lembrar das vezes em que você teve um branco na hora da prova. Todo mundo já passou por isso. A gente estudou pra caramba, tentou armazenar várias informações, estudou com afinco e na hora da prova, um branco. O coração acelera, o suor escorre pela testa e a gente tenta em vão lembrar do conteúdo que foi estudado. Quanto mais difícil de recordar, mais ansioso a gente fica e mais branco na mente aparece. Todo esse drama ele ocorre devido à amígdala e devido ao sistema límbico. Eles acionam a ligação que existe com a mente racional, né? Aquela linhazinha telefônica que eu expliquei de maneira bem simples, e eles inundam o funcionamento do lobo pré-frontal, tornando ele incapaz de assumir a situação. Essa situação corriqueira, né, ela é um bom exemplo para a gente entender a relação que existe entre a mente racional e a mente emocional. Inclusive até para a gente perceber que em determinadas situações a mente emocional ela até prevalece, minando por completo a capacidade fria de você racionalizar. Esse entendimento ele é tão importante que ele possibilita a gente a afirmar o seguinte: uma criança emocionalmente traumatizada dificilmente ela terá as habilidades racionais plenamente desenvolvidas. Portanto, pais e mães, cuidados, olhos atentos para o desabrochar emocional dos seus filhos. Isso ele é vital para a evolução do cérebro, tá? Recado dado, vamos voltar à nossa ideia central. Um neurocientista brilhante chamado Antônio Damasio, ele estudou a influência da mente emocional na razão. Ele observou os pacientes que tiveram o circuito pré-frontal e a amígdala, aquela linhazinha telefônica, danificada. Logo, é como se tivesse cortado essa linha telefônica, a linha entre a emoção e a razão. Sabe qual foi o resultado disso? O surgimento de pessoas que tinham o processo de tomada de decisão extremamente falho. Eram pessoas que passaram a fazer escolhas de maneira desastrosas, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. A conclusão dessas observações foi que as decisões elas perderam a influência do brilho afetivo, do brilho emocional. Então, desligado da memória afetiva que está centrada na amígdala, qualquer coisa que o córtex medite não mais dispara aquelas reações emocionais previamente associadas, sabe? Um estímulo, seja você olhar para um coelhinho comendo cenoura ou para uma pessoa que você odeia, não mais disparava aquelas reações emocionais que foram previamente aprendidas, né? De aproximação, no caso do coelho, ou de repulsa, no caso da pessoa odiada. É como se as pessoas observadas pelo Dr. Damasio elas tivessem esquecido todo o aprendizado emocional que foi previamente adquirido. Logo, não é contraintuitivo a gente concluir que os sentimentos eles são indispensáveis para as decisões racionais. É como se as emoções elas nos colocassem na direção correta. E só então a lógica fria e racional do lobo pré-frontal ela pudesse finalmente agir. O mundo nos coloca diante de inúmeras situações todo santo dia. A todo instante a gente precisa tomar decisões. Onde é que eu devo aplicar meu dinheiro? Eu compro ou não compro essa máquina de lavar? Eu vou pedir ela em casamento ou eu vou esperar mais um pouquinho? Nesse momento, no momento de tomar decisões, o aprendizado emocional que a vida nos deu é fundamental para nos impulsionar para uma ou para outra direção.
E é aqui que você vai lembrar, nessa hora, do investimento desastroso que você fez no passado, da raiva que você teve com aquela marca da máquina de lavar anterior e do casamento prévio, cheio de cicatrizes emocionais. Então a lógica pura, a lógica racional, ela pode e ela é suficiente para decisões. Porém, existe um direcionamento emocional. Por isso que o cérebro emocional está tão envolvido no raciocínio quanto o próprio cérebro pensante. Então, logo quando você ouvir um burburinho daquela vozinha da intuição, fique atento, que o seu cérebro está tentando te direcionar para a decisão mais acertada.